Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que nos assiste. Quero que vocês sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Pode isso, mãe? Aqui, gente, vai ser um lugar seguro para a gente falar sobre maternidade, então perrengues da maternidade, todas as coisas maravilhosas que a maternidade nos traz também, e também assuntos teóricos, né? Eu sou Jete, sou pediatra, sou mãe de 2 meninos, Arthur e Pedro, né? Quem me acompanha aí nas redes já conhece as crianças. E tô junto aqui com a minha parceira Mari, que vai se apresentar para a gente discutir temas teóricos e trazer muita informação legal para vocês e experiências maternas também, né, Mari? Isso mesmo. Hoje o nosso episódio a gente quer trazer muita informação, mas também muito encorajamento, muita inspiração. Essas duas convidadas aqui especiais a gente vai conversar hoje sobre o transtorno do espectro autista, um assunto muito divulgado hoje em dia nas mídias, né? Muito falado, até pelo aumento do número de casos. A gente vai falar bastante sobre isso, mas ainda gera muitas dúvidas, muitos tabus, muitos estigmas. Então, quando a gente estava pensando nos temas que a gente ia conversar, as mães de crianças atípicas foi algo que a gente queria trazer, né, Gé? E instantaneamente essas duas vieram na minha cabeça. Não tinha como eu falar desse assunto e não falar com essas duas mulheres fodas, desculpa o termo, mas porque eu admiro demais, sou fã das mulheres que elas são, das profissionais que elas são, das mães. Então, se vocês querem saber quem são as convidadas de hoje, fica com a gente. Hoje com a gente tem uma neuropsicóloga, especialista em reabilitação neuropsicológica e também na análise do comportamento aplicado ao autismo. O currículo dela é gigante, mas vocês precisam saber que ela é referência no assunto aqui no estado do Mato Grosso do Sul e também no Brasil. Tem capítulo de livro publicado, 22 anos de experiência, mãe do Felipe, de 17 anos, ela tá assim plena. Cláudia Dantas. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, gente, esse convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu, A minha gente? vontade é colocar a minha mão assim na sua cabeça, ó, passa tudo por osmose, porque essa mulher, gente, sabe muito. E a nossa outra convidada maravilhosa, foda, empresária de sucesso, mulher de fibra, mãe aplicada, Nath. Me arrepia. Não vamos chorar Ter hoje, você hein? aqui hoje, viu? Ninguém vai chorar aqui. Não vai. A Nath Nathalie Pavan, que é mãe do Theo, que tem 10 anos, foi diagnosticado com autismo quando pequeno, né, Nath? Empresária de sucesso, gente, ela é dona de uma marca de cookies artesanais, presta atenção nesses números, que tem 40 filiais espalhadas por 7 estados do Brasil. E começou aqui no Mato Grosso do Sul, isso não é pra poucos, hein? Quer dizer, isso é pra E é uma delícia, eu sou fã, hein, Nath? Obrigada por ter vindo, Nath. Ô, gente, nem começou, eu já quero chorar, tá certo isso? Não. Pode chorar hoje? Gente, muito obrigada. Pra mim é uma honra estar aqui nessa mesa com mulheres incríveis. Eu tô me sentindo muito honrada e metida também aqui nesse meio para contar um pouquinho da minha história. E eu costumo dizer que a Nath empreendedora começou com o Theo ali, pequenininho, porque foi ele vai falar sobre que fez essa mulher de garra aí que você acabou de falar. E eu tenho certeza que muita mulher, muita família, muita mãe que está assistindo agora vai sentir um abraço vindo de você, porque elas vão se identificar com a sua trajetória. Muitas podem estar na fase do diagnóstico, na fase de buscar opções terapêuticas, ou simplesmente querem se sentir acolhidas e representadas, e você é essa pessoa. Então, bora começar? Bora começar. A gente, inclusive, escolheu esse tema pensando em como a gente poderia ajudar essas famílias, levar informação de qualidade. Então, a escolha de vocês duas aqui foi, assim, muito certeira. Nós queríamos mesmo vocês duas aqui com a gente hoje. Ai, que bom, que bom. Cláudia, e para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho para o pessoal entender, né, sobre o que é o autismo, né? Por que a gente parou de chamar isso de autismo e virou o transtorno do espectro autista, né? E, de uma maneira geral, o que é isso? Explica para o pessoal, para todo mundo entender. O transtorno do espectro autista, ele foi inicialmente descrito por Kanner, isso na década... É novo, né? Em 1943. E de lá para cá, a ciência vem cada vez mais se atualizando. Então, nós temos os manuais, né, de diagnósticos, e essa terminologia ela foi modificando. Então, hoje a gente entende o transtorno do espectro autista
dentro da categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é aquele transtorno que afeta o desenvolvimento infantil. E há uns anos atrás, ele era dividido, né? Então, tinha a síndrome de Asperger, tinha o autismo, tinha o transtorno invasivo do desenvolvimento e, com a nova classificação, isso se tornou transtorno do espectro autista. Então, ele pegou todos esses outros, englobou em um só. Então, ele ficou transtorno do espectro autista. É o contínuo, né, de sinais ali, que vai desde o mais leve até o mais severo, né? E eu sempre digo, não são iguais. Cada um tem o seu jeitinho, né? E eu uso muito isso quando eu estou conversando com os pais. Eu falo, gente, uma pessoa com ansiedade é igual a outra que tem ansiedade. Uma pessoa com depressão é igual a outra com depressão. Então, a criança com espectro autista, o adolescente ou o adulto, não é igual ao outro. Então, a manifestação, ela vai ser muito variável, né? Eu gosto sempre de falar, assim, que o transtorno do espectro autista, né? Ele é, assim, 3 coisas definem bem em suas diferenças, né? Mas definem bem, que é a dificuldade na comunicação, interação social, né? Então, é muito marcado isso. E também o interesse restrito por algumas coisas ou por repetitivos, né? Então, acho que para o pessoal entender, acho que fica bem fácil a gente falar que geralmente afeta mais essas 3 bases, né, Cláudia? Isso, e é muito importante a gente falar que... Por que é transtorno? Porque ele tem a característica de ser intenso, frequente e trazer prejuízo, né? Então, por isso que a gente chama de transtorno. Então, ele tem uma intensidade maior, ele tem uma frequência e isso acaba gerando um prejuízo na funcionalidade. Maravilha. E ele gera, né, uma dificuldade importante na comunicação social, mas não é só a fala, não é só falar. Geralmente as pessoas acham que é só isso. Que é só falar, e não é. Então, eu até preciso integrar as habilidades verbais e não verbais. Então, a comunicação social é desde o momento que nós estamos conversando e trocando olhares, né? Então, eu estou integrando a minha fala com o meu gesto, com o meu contato visual, e vocês estão entendendo, vocês olhando para mim. Então, isso é uma comunicação social. Então, ela vai desde esses momentos que nós estamos aqui até o momento em que eu estou interpretando uma coisa que você está querendo me dizer, né? Então, uma brincadeira, uma piada, você tirar um sarro, você fazer um ditado popular. Então, isso entra dentro do núcleo da comunicação social. Perfeito. E o núcleo dos comportamentos rígidos e repetitivos, ele entra dentro daquele critério onde a criança gosta muito de um determinado assunto, ou um adolescente, ou até um adulto, e ele acaba ficando fixado nisso, né? E isso acaba também gerando um prejuízo na funcionalidade dele. E dentre as causas, Clau, desculpa só te interromper, hoje em dia a gente acaba tendo muitas teorias, né? A mídia fala muito de teorias. Eu já li a teoria de que o problema tá na água que a gente toma, tá nos agrotóxicos dos alimentos, tá relacionado ao gene do pai. Hoje em dia, o que a ciência fala? Quais são as causas do autismo? Isso é bem descrito ou ainda não? Mari, na verdade, assim, eu até, você sabe, né? Eu estava conversando com vocês antes, eu não sou uma pessoa da mídia, né? Eu não tenho mídias sociais, Mas sabe por que eu mais aceitei estar aqui com vocês? Porque eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade social Muito grande. em passar informações que são cientificamente comprovadas e combater essas pseudociências que a gente tem hoje. Mas, sabe, Mari, eu até entendo um pouco, porque como eu já tive o Felipe, e o Felipe teve um problema, ele foi colostomizado, no desespero, Mari, a gente procura. Você procura explicação. Você só precisa achar o motivo. Gente, é que assim, eu falo pra vocês assim, o que eu já tentei, né? E eu também não julgo, mas eu passo orientações porque eu não recebi orientações, né? Então, todo o meu percurso com o Felipe durante a infância, durante até o início da adolescência, foi muito eu estudando, eu correndo atrás, e eu vejo as famílias fazendo isso, né? Então, eu mais que estar aqui justamente para a gente combater um pouquinho dessas coisas. Então, dentro desse meio, existem muitas falácias. Existe falácia antigamente, que era a mãe geladeira, aquela mãe que não tem afetividade. Nossa, um absurdo. Um absurdo, né?
tem a questão, foi vacina que causou, e depois se Nossa, descobriu. fala-se muito da vacina, Então, também mas- realmente é uma teoria essa. Mas e por quê? foi, né? Porque Já Uma- caiu. mas foi porque o médico que divulgou isso, ele estava recebendo dinheiro para divulgar implicadas, isso. né? E depois descobriu isso depois de uns anos, né? Então a gente precisa combater. Mas hoje sabe-se que a causa ela é multifatorial. E dentro desses fatores, a causa genética, ela é forte, ela é fortíssima. E existe, acaba sendo, acho que uma dúvida muito comum até, hoje em dia, por exemplo, né, na medicina, é muito sabido, por exemplo, que quando a mulher está tentando engravidar ou já está grávida, precisa fazer suplementação de ácido fólico porque previne malformações do sistema nervoso e tal. Surge essa dúvida, existe algo que possa se fazer para prevenir ou nos primeiros meses evitar que a criança tenha acesso a tal coisa, ou durante a gestação? Não existe nada que hoje em dia previna a ocorrência. Tem algo descrito? Ô, Mari, assim, a gente sabe que, claro, que a pessoa saudável, ela tem chances de ter filho saudável. Sim. Mas existem muita gente que tem algum transtorno psiquiátrico e não tem diagnóstico. Tem, Né? gente, Tem muita gente. E depois que até uma das causas que a gente tem de aumento de diagnóstico, que a Mari falou, é justamente porque hoje a acurácia diagnóstica ficou muito melhor. Ficou. Então, assim, a implementação de questionários mais ferramentas mais certos, fiéis, né? são ferramentas mais fiéis. Então, não é porque aumentou o número de autista, na verdade, não, aumentou o diagnóstico eficácia do certeiro, diagnóstico. a eficácia do diagnóstico. Capacidade Diagnóstica. de diagnosticar. Exatamente. Então, tem muitas pessoas, Mari, eu conheço, pacientes que os filhos foram diagnosticados com autismo e os pais, tardiamente, se viram e descobriram que eram autistas, mas talvez um grau mais leve, por exemplo, entendeu? Inclusive, Nath, como que foi pra você? Sua gestação foi planejada, foi tranquila? Você teve alguma intercorrência durante a gestação ou no parto? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Theo foi muito sonhado, assim, então eu fiz todo o pré-natal, eu tomei todas as vitaminas, eu cuidei de todas as formas, né? Ele foi muito amado ali desde do ventre, da barriga, enfim. E quando o Theo nasceu, ele nasceu a termo, foi cesárea, nasceu a termo. Ele nasceu com uma dificuldade para respirar. Eu fui pro quarto, ele não subiu comigo. E eu me lembro, assim, muito, muito forte, faz já quase 11 anos, né? Porque ele vai fazer 11 anos agora, em novembro. Ele é lindo, gente. Depois a gente vai colocar fotos aqui pra vocês verem. E ele não subiu comigo, né, pro quarto. E aí sempre a dificuldade era, mãe, seu filho nasceu com uma dificuldade para respirar, mas tá tudo bem, é normal, já ele tá aqui com você, viu? E eu com o coração apertado, né? Aí passou 1 hora, enfermeira, cadê meu filho? Olha, ele continua ali no oxigênio, ele não evoluiu muito, já a gente traz pra ficar aqui com você. Eu falei, então tá bom. Eu sei que passou 4 horas, eu numa cesárea ali, toda cortada, inchada, que deu reação da anestesia. Tava... Provavelmente ainda nem mexendo as pernas, ainda dava Nossa, não, mas mulher e mãe é um troço que não tem explicação. E aí eu já muito nervosa, assim, sabe? Falei pro meu pai que tava lá e pro Paulo, falei, vai lá, dá uma olhada, ver como que tá o Theo. Eu sei que passou um tempinho, o médico que fez, que acompanhou ali todo o parto, ele abriu a porta do quarto, assim, eu lembro dessa cena, ele falou assim, mãe, seu filho não tá bem, ele precisa de uma UTI urgente, não tem vaga aqui pra ele nesse hospital, eu vou levar ele no meu carro, senão ele vai morrer. Meu Deus do céu. E aí eu Até arrepiei. olha, essa cena, assim, foi marcante, assim, e eu ali parada, e nesse instante eu estava sozinha no quarto, porque todo mundo tinha ido almoçar, tava tudo bem, eu tava ali sozinha, imóvel. Na hora eu liguei e falei, gente, pelo amor de Deus, meu pai parecia um doido, eu sei que em 10 minutos tinha uma ambulância lá pra levar o Theo para outro hospital, onde a gente conseguiu uma vaga na UTI para ele. E ele foi de ambulância para lá. E de lá, ele teve várias intercorrências, né? Ele teve parada, convulsão, ele estava respirando nos parâmetros altos do aparelho, ele não respirava sozinho. Ele teve pneumonia, pneumotórax, teve que fazer Em quanto tempo internado? Não... Ele ficou 15 dias, mas eu me lembro que todo dia... Depois eu tive uma alta muito rápida, eu falava, olha, me tira daqui, ou então me interna lá no Elcadre, que era onde ele tava, né? Não sei se pode falar.
O interno lá no outro hospital. Enfim, eu sei que eu tive uma alta muito rápida, assim, eu não me lembro, assim, muito da minha cesárea de tão... E quando eu fui lá pro hospital e eu visitava ele todo dia, que tinha o horário de visita, o médico, ele sempre me chamava e falava assim, mãe, prepara o seu coração que dessa noite ele não passa. Ai, meu Deus. Eu vivi isso durante, assim, vários dias. Além de mãe de autista, você é mãe de UTI. Exatamente. Cara. E eu doava muito leite, né? Porque eu sempre tive muito leite. Então, imagina, nesse período todo, ele não tava mamando. Então, eu doava muito. E eu não sei se ainda é assim, mas para doar, na época, não podia usar bombinha, não podia usar nada, né? Tinha que ser manual. Nossa, bem uma muito foto dolorido. com ele, né? Ele tava internado nessa foto que tá com uma sondinha. Nessa foto aí, ele já tava tendo alta. Você vê que ele já tá sem... Ele já foi estubado, ele já tava respirando. Final de internação. Exatamente. E assim, na verdade, Sequela dessa foi um história toda. milagre, porque a gente não tinha, sabe? Os médicos realmente falaram, olha, não tem mais. Ele teve que ter isso, ele teve que fazer transfusão de sangue, tudo que você imagina. Mas, gente, antes de eu falar uma coisa pra vocês. Deus é muito maravilhoso e perfeito em cada coisa. Os bebês de UTI, eles são assim... É inexplicável a recuperação que eles têm. Então, o Theo foi um guerreiro desses. Assim, Não muito, tem mesmo muito explicação, forte. né? Se você for olhar ali todos os dados, você fala, poxa, né? Não tem chance. E ele que é Deus, total. E assim, foi muito legal, foi uma festa, a hora que ele teve alta, as enfermeiras todas ali, porque realmente foi um milagre, sabe? E quando ele saiu da UTI, bom, vamos investigar para ver se ficou alguma sequela, né? E aí a gente começou toda a investigação, assim, era tomografia, ressonância, a gente fez aquela ultrassom de transfonema, tudo que vocês imaginarem. E não aparece nada, porque o autismo, realmente, ele não tem um exame, né? Ele é totalmente comportamental, então a gente não consegue tirar um sangue ali, fazer um exame e vir ali positivo ou negativo, como uma gravidez. É tão mais fácil, mas não é. E assim, é bem importante, a gente quer trazer a importância do diagnóstico precoce aqui, a gente já vai falar sobre isso, mas assim, em que momento que você observou tem alguma coisa diferente no meu filho? Em que momento? Quando veio o resultado de todos os exames e deu tudo normal, a gente comemorou e falou, poxa, não ficou nenhuma sequela. Ele tinha o quê? Um mês? Ele tinha um mês, bem novinho. A gente fez toda essa investigação e fez o exame do Bera e lá, tudo, não tinha nada. Com 6 meses, eu comecei a reparar que ele não sustentava a cabecinha. Que já era uma idade que já precisava quase que sentar, né? Não, sustentar a cabeça. Com uns 3 meses. 2 até. meses, Mas o bebê já tá começando. Ele era muito molinho, muito molinho. Aí você já suspeitou. Muito quietinho, muito molinho. Ele era o perfil de bebê bonzinho? Bonzinho. Porque muito bonzinho. uma das coisas que a gente, assim, desconfia, é muito difícil, a Cláudia vai falar, a gente vai falar sobre isso, do diagnóstico, é muito difícil fazer ele muito cedo, porque são sintomas inespecíficos, né? Mas tem 2 coisas que podem chamar atenção. Aquele bebê que é bonzinho demais, nunca chora, ou o bebê que às vezes é muito irritado. Então são os 2 extremos. Ele era um bebê bonzinho. Ele era bonzinho. E aí tinha muito aquela fala, mas menino é mais preguiçoso mesmo, né? Sempre tem aquela fala, menino, né? Se fosse menina é mais pra frente, menino. Então E outra, a mãe quer acreditar nisso. Sim. A mãe quer acreditar nisso. Eu vou falar que eu demorei pra aceitar. Eu vivi a minha fase de luto. Mas, com 6 meses, a gente começou de novo toda aquela investigação. Eu passei por uns 5 neuros, sabe? A gente teve um neuro, inclusive, que a cabecinha do Theo, até hoje ela é menor, né? E ele mede, né, o período cefálico. E ele sempre estava abaixo, assim, da curva. E até teve um médico que queria fazer aquela operação do crânio estenose, porque falava, não, ele não tá desenvolvendo por conta... Então, assim, eu ouvi vários diagnósticos, vários, e eu não sabia, eu fiquei assim... Mas quem escutar, né? Exatamente. Mas você buscou, então, esse atendimento cedo, já com 6 meses você já começou. Quando eu vi, eu enquanto mãe, eu sentia... Mas até então você imaginava que poderia ter algo relacionado com a intercorrência do parto. Exatamente. Alguém levantou já a ideia. Sempre com a intercorrência do parto, nunca... Olha, o autismo... Muito difícil. Foi a última por conta do atraso motor. Exato, até então não tinha como analisar o cognitivo. O autista, né, ele não tem esse... O Theo, aí eu vou explicar, né, o Theo, hoje ele foi diagnosticado primariamente como PC, então ele teve... Paralisia cerebral, pra quem não sabe, cerebral. Ele tem uma paralisia cerebral leve, ele fez uma hipóxia no parto. Sim. Então, a lesão dele é assim...
uma pontinha de caneta. Não dá pra... Foi muito difícil a gente enxergar isso Na imagem. a gente teve que fazer em números pra alguém olhar e falar, tá aqui. Tá aqui, é isso que aqui. justifica. E por isso que ele andou muito tarde, ele andou com 4 anos, né? Então, assim, e quando eu achei que era somente, né, o PC, somente, como se fosse pouca coisa, mas a gente começou com físio, fono, e no fim das contas, as terapias são basicamente Ajudam. as É o mesmas, tratamento, né? Porque é aquele multidisciplinar ali, né? Todos aqueles profissionais em prol do mesmo objetivo, que era andar no começo e falar também, né? E aí a gente começou com a físio por conta da paralisia cerebral, que a gente identificou aquela pontinha ali. E aí, passou um tempinho, eu passei por vários neuros, até que eu encontrei a Dai. Vou mandar um beijo pra ela. Ai, Dai, um beijo muito grande pra você. A gente te ama. Ela, além de ser uma profissional fora da curva, ela é um ser humano... Nossa, ela tá gravidinha, coisa muito... É uma das minhas melhores amigas, eu tenho orgulho de falar isso. Ela é fora da curva. Ela é fora da curva. Foi ela que falou, Nath, não é só PC aqui. Porque... Isso ele tava com quantos anos? Ele já tava com seus 3 anos, né? Que é onde a gente consegue identificar. Então, assim, o atraso cognitivo que ele tem não justifica nas imagens. A hipóxia que ele fez não justifica. É muito pequeno. E até o local onde estava. Era muito... O local é exatamente para ser o motor nos membros inferiores. Ela falou, isso aqui justifica o atraso no andar Mas dele. não o restante. Né? Mas não o restante. E dessa levantada de suspeita até o diagnóstico foram quanto Aí tempo? foi outra saga, porque daí eu fui procurar outros profissionais. O Theo é muito conhecido por aí. E eu também. Eu sou meio brava, assim. A gente vira leoa, né? E aí foi a saga de correr atrás disso, de entender. Até eu nunca não tinha cogitado o autismo. E eu, enquanto mãe, eu falava, é só um atraso, ele vai acompanhar. Eu sempre falei isso pra mim mesma, é só um atraso, ele vai acompanhar. Só que aí, com 3 anos, ele não falava nada. Nada. Então não era mais só o atraso motor, tinha da fala também. O cognitivo, porque a gente começou a fazer todos os programas ali para saber qual que era a idade mental dele, né, a idade cognitiva, e estava muito fora. Tipo, com 3 anos ele tinha a idade de meses, sabe, cognitiva. As habilidades deles E aí, bem aquém, né, o esperado. E aí eu, como mãe, eu falava, é porque aqui ele não fez. Em casa ele faz. É comum você enxergar isso no consultório, Cláudia, quando vai a família com a mãe, com a criança. Você observa essa negação inicial de tentar acreditar que existe algum outro motivo, alguma causa? Você observa isso nas famílias? Observo sim, Mari, e muito, né? Mas até voltando ao que eu também passei, né? A gente quer acreditar que vai ter alguma coisa que simplesmente vai mudar aquilo, né? Você quer acreditar que em algum momento aquilo não vai ser, né? E isso acontece muito, então as famílias, elas tentam justificar. E na hora que você está coletando a entrevista clínica, isso é até difícil, né? Porque você tem que ter um bom informante. Então, se a pessoa não te informar direitinho, você não consegue interpretar. E aí elas começam justamente, Cláudia, mas sabe o que acontece? Lá em casa a gente não conversa com ela, por isso que ela não fala. Sempre vem com a explicação. Exatamente, então sempre vão se justificando. Aí eu sempre falo, não precisa me dizer, só fala, né, o que realmente você observa que ele tá diferente, né? O motivo a gente vai correr atrás depois, né? Você imagina, pra mim, pediatra que faz... Geralmente é o primeiro profissional que tem o contato com o paciente, daí a gente vai encaminhar para você, para o neuro, para todo mundo, para falar para a família, né? Olha, eu vou ter que encaminhar vocês para uma avaliação, é complicado mesmo, é bem difícil. Ô, Cláudia, e fala pra gente um pouco, vamos falar um pouco sobre os sintomas, né? Pra gente informar também o pessoal, porque hoje eu até falei pra Mari que era um tema também importante, porque as mães ficam com muito medo. Então eu chego no consultório e falo assim, Jete, hoje ele mamou e não olhou pra mim. Será que ele é autista? Sim. Nossa, ele tá andando na ponta do pé. Será que é autista? Andou essa semana na ponta do pé. É autista? Então, pra gente desmistificar e até falar um pouco sobre esses sinais, os sinais precoces que a gente pode encontrar, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu acho que principal da gente também entender, gente, é que os sinais mais sutis, mais leves, eles não vão aparecer Essa fase, nessa né? fase, tá? Tanto é que a gente tem tido hoje um diagnóstico
um público de adultos, jovens Muito adultos, tardio. muito tardio. Recentemente saiu na mídia até aquela cantora Cia, que canta Unstoppable, entre várias outras músicas que explodiram. Ela divulgou, acho que semana passada, que ela foi diagnosticada aos 45 anos dentro do Mas é o que espectro. eu falei é o que eu falei dos pais. Sim. Quando eles começam a acompanhar os Que elas filhos, eles se conseguem, enxergam. eles se identificam. E ela fala assim, óbvio, eu sou uma pessoa de sucesso, sou, mas às custas de quanto sofrimento? Porque ela, por muito tempo, ela não se entendia, ela não se aceitava, ela não se amava. Ela se sentia um peixe fora d'água. E hoje ela fala, faz muito sentido. Então, pensa se tivesse sido diagnosticado lá atrás, né? Então, e os sinais precoces, a gente chama de atenção compartilhada, habilidade de compartilhar a atenção com o interlocutor. Então, o momento em que a mamãe fala assim, olha o avião, e ele olha também. Acompanha. O momento que você fala assim, vem aqui com a mamãe que eu vou te mostrar o livro. Aí você pega o livro, e aí ele olha a vaquinha, aí você fala, mostra isso, mostra O aquilo, apontar mostra. também é importante, né? O Criança que apontar, é o aponta. apontar. Você observava que isso não acontecia com Não, o Theo. até hoje, assim, é uma coisa que não acontece. Isso. Eu acho engraçado porque o Theo é um autista clássico, né? O Theo, ele é um autista não verbal, ele não fala até hoje, mas ele se comunica e foi até algo que a Cláudia falou que eu achei muito, muito interessante, que às vezes a criança, ela repete, né? O autista, ele repete, mas ele não se comunica muitas das vezes. O Theo, ele não fala e ele não repete, mas ele se comunica de uma forma tão dele que a gente já entendeu, assim, sabe? Eu não consigo dar pra ele um pão com requeijão se ele quer um pão com manteiga. Você consegue entender isso? Eu consigo entender. Então, ele não vai comer e ele vai me puxar até a geladeira, ele vai bater na geladeira, ele vai fazer eu abrir, eu abro a geladeira, Ele vai mostrar. e ele vai mostrar que ele quer a manteiga e não o requeijão. Isso. Então, o uso da mão do outro como uma ferramenta, Guia, né? como guia, isso, ele vai se comunicar pegando a mão e levando até aquilo que ele quer. Mas o mais importante é você entender esse sinal, que é compartilhar, atender quando tá chamando. Atender comando. Não, e tanto que uma toda mãe, a maioria, né, de mães de paciente autista, em algum momento ela achou que o filho tinha algum problema de audição. Isso. Porque você chama E ele não atende. Ele não atende, né? O brincar também é um brincar que nem se desenvolve. Então, ele não faz um faz de conta. Ele não coloca o cavalinho dentro do caminhão e leva, não faz o barulho do Sabe caminhão. qual que era meu maior sonho? Era eu entrar na ReHap com o Theo e ele escolher um brinquedo. Ai, meu Deus. Ele não tem brinquedo, porque ele não gosta, ele não se interessa por nada. Mas isso tem pacientes, alguns, que eles têm uma atenção mais voltada para o objeto do que para a pessoa, né? Então, acho que depende disso também de cada Então, paciente, né, Cláudia? Depende de cada paciente. Então, você tem crianças, por exemplo, que ela gosta de deitar e olhar partes do objeto. Então, ele deita, ele fica com a cabecinha na lateral e por exemplo, Fica bota o observando, carrinho, fica vendo olhando. rodar. Ou você tem aquela criança também que ela junta os brinquedinhos num canto, aí ela vai para outro canto, junta os brinquedos em outro canto, ela vai fazendo bolinhos assim, mas ela não brinca com nada, ela só explora, certo? E eu sempre falo para as mães, porque a avaliação em si, então, se ela tá comigo, a criança tá comigo, a mãe tá comigo também. É um dia a mãe, um dia entra o pai, um dia entra a babá, um dia entra a avó, vai entrando todo mundo. E muitas das vezes, quando eu falo, vamos brincar, eu vejo que o pai e a mãe não sabem brincar com o filho, né? Ele fala, Cláudia, mas eu não tenho hábito de brincar, né? Então, se ela não tem o hábito de brincar, então ela também não tem o parâmetro para me relatar Sim. se aquela brincadeira está sendo legal ou não, né? E um outro dado também que a criança pode dar nesse período são essas alterações sensoriais, né? Que é a fase que você vai tirar ele do alimento, do leite, e vai passar para o alimento pastoso, na hora que você vai... É uma dar dificuldade frutinha. maior. Você sentiu isso, Nath? O Theo, ele come coisas muito específicas. Então, ele não come coisas pastosas, ele tem muito... A textura incomoda. Incomoda. Eu conheço várias mães que os filhos comem por cor. Olha, eu só como branco. Eu tive um paciente desse. Ele só comia coisa branca. Se a mãe tentava colocar no arroz, tipo um caldinho de feijão, Exato. ele Lá não comia. E é muito esperto. Eles são espertos, viu? Sim. Esperto. Então, aí isso pode entrar tanto dentro do padrão rígido, né, que ele só come branco, ou isso pode entrar dentro da alteração sensorial, que é, eu não posso ver a banana, eu não posso encostar na banana, que eu tenho uma sensação ruim, pode até fazer ânsia de vômito, né?
Então, esses sinais, eles são sinais que pode aparecer ali logo nos primeiros anos. Então, a criança, ela não vai adquirir o autismo com o tempo, na verdade. Ela já vem com isso, né? Já nasce, mas com os anos isso vai aparecer. Aqueles mais leves, aquelas crianças que são nível 1, né? Que a gente chama de nível, que é o 1, e é muito sutil, a própria inteligência, a própria cognição vai meio que mascarando os sintomas. Vai criando umas adaptações, Vai assim, né? criando umas adaptações. E vai mascarando os sintomas. Então, Você vai ver isso lá na você vai ver lá na frente. A hora que o ambiente social começa a se ampliar, Aí hora começa a que as aparecer. relações sociais começam a ficar mais complexas, aí a coisa começa Fica a pegar. evidente. Eu acho Mais evidente. que é, assim, importante falar, eu, né, como pediatra aqui, nessa questão dos sintomas, porque, por exemplo, você foi uma exceção, porque você já identificou cedo que seu filho tinha um atraso, você já buscou ajuda, você, né, foi ativa, e hoje a gente vê que não é isso. Então, assim, o que eu queria falar para o pessoal mesmo, né, que um sinal de alarme muito grande para você notar no seu filho hoje é o atraso no desenvolvimento, né? Então, desde bebê, tem alguns sinais que dá para a gente identificar. Alguns marcos são Alguns importantes, marcos né? importantes. Ou então, assim, Mari, eles têm uma habilidade, de repente eles deixam de fazer essa habilidade, eles perdem essa habilidade. Então, acho que são 2 sinais muito importantes. E isso cabe muito ao pediatra identificar também. Hoje a gente tem ferramentas, tem questionários bem de triagem, bem tranquilos, que o pediatra deve, não só pode, deve aplicar no consultório, né? Quando ele independente se ele identifica, deveria aplicar para todo mundo, porque quanto a gente sabe que quanto mais precoce esse diagnóstico é feito, a melhora Melhora o prognóstico, né? o prognóstico, né? Essas terapias, por conta da neuroplasticidade. Então, a criança tem muito neuroplasticidade, né? Que é o desenvolvimento desse neurônio. Isso é muito importante. Isso, essas falácias a gente tem que combater, né? Esperar para ver, ou cada criança tem seu tempo, é uma coisa que a gente Não. tem que combater. Então, Isso. o que eu já consegui até na clínica, gente, a família chega, né, e começa com essa, não, mas eu fui no pediatra, e o pediatra falou que cada criança tem seu tempo. Tem muito isso, tem muito E até isso. X idade não se faz diagnóstico, tem que esperar. Tem essa velha frase também. Aí, muito o que eu fiz? Eu falei, você tá com a carteira de vacina aí? Eu tô. Falei, me empresta um pouquinho. Aí lá no meio, acho que a carteirinha mudou, não mudou? Não, ela Esse da curva de crescimento? Não, quer isso dizer, não. dentro do caderno que é pela Tem é dado os pelo marcos. tem os marcos. Tem. Exato. Dos meus são do SUS também, tem os Então, marcos certinhos. Mas eu vi que parece que esse caderninho da vacina, esse manualzinho, ele mudou. Não, ele só mudou, mas ele tá super completo. Essa parte de marcos, tiraram, até para os né? pais marcarem. Isso. Aí eu fui lá e falei, vamos olhar a caderneta de vacina? Ele falou, vamos. Aí eu olhei lá. Aí tava, olha, tá vendo aqui quantos meses tem que olhar, quantos meses tem que sorrir pra você, quantos meses tem que bater palma, quantos anos tem que andar. Ali, né? Tá fácil, tá E acessível. tava todo, A informação toda. Exatamente. E não estava preenchido. E aí ele ficou, assim, sem saída, né? Ele ficou sem argumento. Eu falei, então, isso aqui é um consenso mundial. Não, a nossa média de diagnóstico, a idade média, porque até uma pergunta que eu te fazer, né? Se existe idade para o diagnóstico? E tem uma idade mínima? Na verdade, a idade não tem a mínima, mas hoje, mais ou menos 5 anos, você faz o diagnóstico. Só que alguns anos atrás, você fazia diagnóstico com 8. É muito tarde. É muito tarde. E a parte já perdeu muito tempo. Não, O Theo faz Você consegue imaginar, em 3 anos de diferença? Desde 3 anos de idade, para você ter ideia, ele foi andar com 3,5. Ele fazia já físio desde 1 ano de idade, porque eu já percebi que ele... Então, ele fazia muita físio. Engraçado esse lance da neuroplasticidade, que o Theo, ele andou... Ele fez muito tempo físio. Assim, era exaustiva a rotina dele e a nossa, consequentemente, porque é muita dedicação, né, Nath? Nossa, é assim, exaustivo. E quando eu dei um tempinho na físio, eu falei, vamos tirar ele um pouquinho da físio, coitado, ele tá, olha, dá dó, sabe? A hora que eu tirei ele, falei, vou dar um tempinho. Eu já fiz muito isso, de tirar, deixar uns 3 meses sem, troco um pouquinho, volto, e vou fazendo esse rodízio, porque eu já entendi como ele funciona. Ele andou. Quando eu tirei, e faltou, assim, ele já tava de férias da físio 1 mês, ele andou. E assim, foi do nada. Ele levantou e andou. Virou a chave, né? Eu queria... Olha, Antes, eu quero te perguntar uma coisa, mas antes disso, só para fechar essa parte do diagnóstico, eu vou trazer um dado que eu acho que é muito importante. Que
o diagnóstico precoce, tem um estudo científico que provou que o diagnóstico precoce, ele economiza dinheiro. Quando você faz ele, né, imediatamente, ali naquela primeira fase, ele vai custar um pouquinho mais para o governo. Mas anos depois, ele economiza muito aos cofres públicos. Então, não só traz Qual a benefício para a importância do criança, impacto, né? mas é um impacto econômico também, Sim. entendeu? Então, é importante a gente trabalhar muito isso hoje e eu puxar a orelha dos meus amigos pediatras, porque é onde ocorre, né, o primeiro contato. Só, gente, que também uma coisa bastante importante da gente falar aqui é que, mesmo que eu tenha uma criança que tem um sinal sutil, não significa que ela não se beneficia da intervenção. Sim. Mesmo que eu tenha uma criança que eu não vou fechar o diagnóstico agora, porque eu preciso vê-la, como ela vai responder à intervenção, não significa que ela não vai se Precisa de beneficiar. acompanhamento. Claro, porque, Mari, nós tivemos pandemia, tá? Quantas crianças você acha que ficaram Nossa. privadas, por exemplo, de ir pro chão? Como que foi isso pra Né? você, Nath, na pandemia? O Theo já era maiorzinho, né? Ele já Nessa tinha uma época, rotina né? de Ele terapias. tinha- E ele fazia muita terapia em casa. Isso né? incrível. Então você Isso daí, conseguiu eu continuar. Eu sempre fiz bastante terapia em casa. E é onde eu falo que realmente a gente precisa de políticas públicas para isso. Pra ontem. Então a gente precisa olhar com mais carinho para esse assunto, porque eu sou uma privilegiada em poder proporcionar isso, sabe, para o Theo. Mas não é a realidade da grande maioria. Eu cansei de ver em clínica mãe de interior que pega ônibus com seu filho 4 horas da manhã para chegar 7 horas, 8 horas na clínica, fazer meia hora de terapia, porque é o que é liberado, E né? voltar pra casa. E voltar para casa. E voltar dali 3, 4 dias, porque ela faz 2 vezes na semana, às vezes uma vez na difícil. semana. Mas- Então, assim, é difícil. É difícil e eu vejo também que não é nem só na questão do autismo, é em outros transtornos Sim, também. sim. Esses dias eu peguei um caso que a mãe mora na zona rural e o menino não estava se alfabetizando. E lógico que todo mundo pensa assim, tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ou vai ser uma dislexia, ou vai, né? Tá, mas você mora na zona rural e que hora que ele vai pra escola? Ele acorda às 3 horas da manhã, ele pega o ônibus e aí ele vai pra escola pra chegar às 6h30 lá. Meu Deus. Qual a condição, né, de regulação de sono Nossa que essa Senhora. criança tem para chegar Pra ter pro um processo de aprendizado Sim, exatamente. nulo. Então, mesmo que hoje a gente tenha essa pandemia no meio, então a gente trabalha hoje muito com o fator de vulnerabilidade. Então, se a criança tem atrasos no marcos do desenvolvimento dela, está com atraso no desenvolvimento cognitivo, então a gente já entende que ela tem critérios de vulnerabilidade para um transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser TEA, pode ser um transtorno de linguagem. E às vezes a gente tem muito associado também, né? TDAH, por exemplo. A gente tem, Você pode ter o desfecho lá na frente, pode ser um TDAH e tal. Então, isso não exclui a necessidade da intervenção. E aí, é uma realidade que as pessoas ficam muito atrás. Cláudia, mas qual é o nome? Cláudia, tem um CID? Eu falo, gente, calma, não é assim, não vamos... Não, claro que às vezes para efeito de plano de saúde você É importante. né? Exatamente. Precisa. Mas eu sempre falo, é melhor então a gente colocar, você entendendo, você pai, você mãe entendendo que isso aqui é para a gente garantir o direito, né, de fazer estimulação precoce, e a gente entender que lá na frente, olha, realmente esse sinal não se configurou. Mas é claro que tem crianças que mesmo fazendo a intervenção precoce, mesmo você não fechando o diagnóstico, quando ela volta para a reavaliação, ela pode ter melhorado, mas o sinal continua lá. Aí você tem mais certeza do diagnóstico, entendeu? Ô, Nath, nesses 10 anos do Theo, teve algum marco, assim, que ele conquistou, que, assim, te emociona quando você lembra? O andar, com toda certeza. Foi o andar. Como que Meu, conta pra gente. Você falou que conta como foi a cena, eu quero saber. O meu sonho, na verdade, sempre foi ouvir minhas amigas, enfim, correndo atrás dos seus filhos. E eu lembro que elas sempre falavam assim, esse menino não para. E eu falava, Deus, Era tudo que você queria. sabe? Toda vez que eu falo isso, eu penso, falo, cara, Até hoje, quando eu ouço uma mãe falando, Reclamando. meu filho não para. Eu não sou a mãe que vou ficar dando lição de moral, sabe? Mas dentro de mim eu falo, agradeço a Deus porque seu filho não para, porque o meu sonho era meu filho sair correndo e eu ter que ficar atrás dele. E o Theo, ele não andava e ele ficava assim, ele sentava no chão e ele ficava fazendo assim com as perninhas, então ele ficava rodeando
Ele mesmo, No eixo, sabe? aham. É, o eixo. E ele ficava assim com a perninha. E ele ficava assim com a perninha. Ele não tinha um movimento de engatinhar, ele não engatinhou, ele pulou o gatinho. Ele nunca engatinhou. E eu me lembro que eu sempre quis correr atrás dele. E a minha oração para Deus sempre foi assim: Deus, eu quero correr atrás do meu filho. Eu quero falar, menino, senta aqui. E até hoje, ele pula muito. Autista pula muito, né? Autista, ele pula para se regular, né? E o Theo pula muito. É um autista clássico, né? E o Theo pula muito. E a gente mora em apartamento. Então, ele começa a pular e eu falo assim, menino, senta aí. Eu falo, ai, cara, senta, menina. Eu agradeço muito a Deus, porque foi muito pesado. Eu já ouvi de um neuro, ele uma vez falou pra mim, mãe, seu filho vai ser uma plantinha. Ai, meu Deus. E o Theo, ele tem um vídeo no Instagram, que eu quero até colocar aqui pra vocês verem. Ele adora correr, e ele corre todo meio tortinho. E hoje em dia isso é uma rotina de vocês. Vocês saem pra correr, né? Eu vejo. Que ele corre quilômetros. Ele corre Tem que escrever ele numa corrida, porque ele adora correr. E ele liga um botãozinho dele E só vai. embora. E eu falo, olha aí a minha plantinha correndo, né? Viu, filha? Só ir grande, você não pediu, seu filho vai ser maratonista. Sai atrás dele, agora depois pediu. Só Meu ir grande. grande marco foi realmente o andar dele. Eu ainda desejo muito que ele fale. Eu ainda tenho um sonho de ouvir a voz dele. Eu já sonhei inúmeras vezes ele falando, mamãe. Então, esse é meu maior desejo hoje. Ele faz fono, e as pessoas falam, Nath, ele faz fono até hoje, você ainda acredita? Falo, pra mim não importa mais, sabe? Se ele vai falar ou não, eu me comunico com ele. A forma que ele demonstra o amor dele, meu sonho é ouvir, mamãe, eu te amo. Eu nunca ouvi o eu te amo do Theo, mas as atitudes dele, todos os dias, fala que ele me ama. Ele acorda de manhã, ele abre um sorriso, ele me dá um abraço. Eu coloco a comida dele ali, porque o Theo, ele não tem o fino, né? Ele não tem o motor fino. Então, ele tem que comer só a comida como eu Que ele consegue pegar. a comida que ele consegue pegar, assim. Então, eu faço muita carninha, eu faço almôndega, eu faço... E toda vez que ele me pede a carne, ele pede do jeito dele, e eu coloco ali, ele dá um sorriso. Tipo assim, ele faz... Então, assim, eu sei que ele me ama com as atitudes dele. Mas enquanto ele tiver aí fazendo as terapias dele, eu ainda vou acreditar que eu consegui a voz dele. E, Nath, você tem uma rede de apoio hoje em dia ou ele depende exclusivamente de você para ser entendido? Tem pessoas que fazem parte da rotina de vocês que conseguem entender esses nuances que ele tem de linguagem, de comunicação, o que ele gosta, as preferências. Você tem essa pessoa? Eu, graças a Deus, eu falo que eu sou uma privilegiada, não no sentido de, nossa, no sentido de gratidão. Eu tenho uma gratidão, assim, no meu coração absurdo por eu ser essa pessoa. E, na verdade, foi o Theo que me fez tão forte para chegar, para trabalhar tanto. E eu só consigo trabalhar tanto porque eu tenho uma rede de apoio. Eu jamais conseguiria trabalhar o tanto que eu trabalho se eu não tivesse. Então, hoje eu tenho a Rose, que é a nossa babá, que está com ele há tanto tempo, e ele é apaixonado nela, então ela entende. Os avós são muito presentes e ele é apaixonado nos avós, apaixonado. Então, eu tenho sim uma rede de apoio que me ajuda muito e eu não conseguiria fazer tudo que eu faço se não fosse com eles. E ele vai para a escola? Ele vai para a escola. O Theo hoje ele estuda numa escola municipal, porque a gente tem uma lei municipal que garante um professor exclusivo para as crianças que estão dentro do hall ali naqueles CIDs, né? E o Theo, ele tem um professor só para ele. Antes disso, como que foi quando foi a hora do Theo ir pra escola? Como foi pra você? O Theo foi para a escola cedo, até antes mesmo do diagnóstico. Ele tinha só o PC como diagnóstico, mas ele não tinha o autismo ainda. Mas ele foi para a escola porque a gente sempre trabalhou muito. Então, ele foi para a escola cedo. Não foi legal. Eu tenho uma experiência bem ruim dele numa escola particular, onde eu pagava um valor elevado. Eu lembro, assim, muito certinho, porque ele foi para a sala na classe das idades dele. Era na idade já de 3 anos e meio, que foi quando ele não andava ainda. E tinha câmera em todas as salas, então às vezes eu trabalhava, deixava a câmera aberta, que eu gostava de ver ele ali, e estava trabalhando no escritório. Eu lembro certinho dessa cena. Ele sentado no chão, porque ele só ficava sentado rodando em volta dele ali. E nesse instante o professor saiu da sala, porque não tinha um professor só para ele. E ele ficou sozinho ali. Ele ficou sozinho com as crianças. E as crianças juntaram nele, assim, e começaram a dar risada e tal, e pegaram uns brinquedos e batiam na cabeça dele e dava risada. Vem de sua distância. E eu vendo aquela cena,
Eu liguei na escola, coração, eu tremia assim no telefone. Vai na sala do Theo, pelo amor de Deus, ele tá apanhando. Depois daquele dia, o Theo nunca mais não conseguia pisar na escola. Ele criou um trauma tão grande que eu nunca mais levei, obviamente, ele naquela escola. Ele tinha quantos anos, né? Ele tinha 3 aninhos, que E era as outras crianças também. também tinha 3 anos. E eu não consegui levar mais ele naquela escola, obviamente, tirei. E não consegui levar mais ele. E aí foi onde eu falei, então vou pôr uma babá, né? Até que seja obrigatório, porque a obrigatoriedade de entrar na escola é com 4 anos, né? Tem essa obrigatoriedade, né? E eu queria muito seguir, porque na minha cabeça, não, o Theo vai acompanhar, o Theo é só um atraso, ele vai acompanhar, né? E eu sempre, até que eu recebi o diagnóstico de autismo, vivi a fase do luto, porque a gente vive a fase do luto. Essa fase de fato existe, né? Existe. A minha foi muito rápida. Eu sou muito rápida, assim. Eu vivo Você muitos pegou a fases. informação e falou, certo, o que eu vou fazer com isso? Eu Bora, chorei, é um falei, cara, combustível. eu vou chorar durante aqui uma semana. Meu filho vai ser assim, eu estudei, entendi, sabia o que esperar ali dele. Eu chorei muito, assim. E agora eu falei, beleza, agora acabou a fase do choro, vamos pra prática. O que eu posso fazer pra meu filho evoluir? É um combustível, né? E aí, cara, gente, eu fui pra cima. E aí era TO, físio, fono. E aí era ação contra plano de saúde, porque o plano de saúde ele tinha na época, né, um limite de sessões que podia liberar. Ah, já deu 20, agora eu tenho que ficar um tempo sem. Ficar um tempo sem? Tá louco? Você tá... Não, vambora. Aí, cara, olha, sempre foi uma briga, assim, tudo era uma luta, nada era muito fácil, assim. Mas, desde que eu tive o diagnóstico, eu falei, vambora, vamos pra cima, vamos fazer. E são as suas características, né? Individuais, né? Mas não é o que você observa, né, Clau? Infelizmente, Não. Mas, por exemplo, comigo aconteceu, a gente teve que ser separado de hospital também. Então, o Felipe nasceu, foi pro hospital, porque ele tinha que fazer cirurgia, foi colostomizado, e eu cheguei depois. Então, eu olhei, o que eu tive comigo era assim, quem me ajudou foi o Dr. Virgílio, Deus tenha, né? Nossa, falecido, doutor. Gente, eu tenho um amor por ele. E eu falava assim, o Felipe depende de mim. Olha a minha lógica, eu tinha 25 anos quando eu tive ele. E eu pensei assim, se eu desabar, ele vai pensar, o que vai ser de mim? Porque eu tenho ela como mãe. Ela é a minha referência de fortaleza. Se ela não sabe o que vai ser de mim, como que eu vou saber? Então, eu tive isso muito comigo. Eu falei, não, ele vai ter orgulho ainda, né? Porque eu vou pra cima mesmo. E fui pra cima. E eu me lembro que eu lia Jó. Menina, eu li aquele Jó, acho que eu decorei na Bíblia Jó. E foi. Mas, infelizmente, eu sempre falo pras mães. Eu falo, ó, você lembra da parábola do avião? Se máscaras de oxigênio vão cair, você tem que botar em você primeiro. Exato. Essa analogia é muito boa. Não, e eu queria trazer justamente isso. Como que é a sua experiência com o cuidado com o cuidador? Quem cuida de quem cuida? Que são essas famílias? Quem cuida de quem cuida? Existe um livro que chama Cuidado com o Cuidador. A gente sabe, né, que a qualidade de vida cai muito. O estresse é altíssimo. O estresse é muito alto. Deve ter índice alto de depressão, ansiedade, ligado aos pais, cuidadores. Existe esses dados? Existe. A gente já sabe até que ser mãe já aumenta o nível de estresse, né? Imagina. A gente plena aqui, ó. Ele tá falando É super fácil. Vim que tá quentinho. Mas não, cara. É maravilhoso, claro. Sim, a gente tá brincando. Faz dentro do estresse. Sim, é fato. Mas nós somos preparadas. Sim, e o que acontece? Deixa eu servir uma água. Cuidar de quem cuida, Tá com água com gás? Quer que misture? né? O cuidar de quem cuida ainda é uma coisa bastante negligenciada, mas eu acho que até pelo próprio cuidador, né? Eu sempre falo, a saúde mental ela ainda é muito negligenciada por todos, né? Então, você não leva muito isso em consideração, você não valoriza tanto isso. E por mais que você peça, por mais que nada evolutiva, você Oriente. Psicoeducação, né? Então, eu tô lá para explicar o que está acontecendo, por que ele funciona daquele jeito. O que ele precisa? Ele precisa de uma condição ambiental muito organizada, ele precisa da saúde emocional dos pais, para ele ter uma saúde, ele precisa da regulação dos pais, para ele se regular. Então, quando eu não tenho isso, eu prejudico o prognóstico, certo? Então, não tem como. Só que a gente tem uma prática de sempre pedir que o profissional oriente essa família de modo sistematizado, que o profissional
dê seguimento com treino de paz, com terapia familiar, mas infelizmente ainda não é uma prática que a gente vê aqui, esses profissionais fazendo isso, e também os pais não têm muito essa prática de fazer Você também. faz terapia, Nath? Eu fiz terapia há bastante tempo. Hoje não faço terapia. Deveria. Você tem uma válvula de escape? Tenho uma válvula de escape. Hoje eu aprendi. Eu entendi que o Theo precisa de mim e vai precisar por muito tempo, assim, para sempre, né? Eu já entendi que o Theo, ele vai ser meu companheiro para sempre. Eu já entendi que o Theo, ele não vai casar, ele não vai fazer uma faculdade e ele não vai sair de casa, ele vai viver comigo. Eu já entendi isso. Até quando vocês estavam aqui falando, ai, meu filho começou a namorar e sabe, ao mesmo tempo que eu olho e falo que legal, eu falo, eu queria viver isso. Mas eu já entendi que não vou viver e tá tudo bem, eu já virei a chavinha para outra coisa, sabe? Hoje a minha alegria é acordar com o Theo, ver o sorriso dele e ele evoluindo na escola, sabe? Às vezes a professora falou, ele pegou no lápis hoje e pintou. Eu falo, Cara, é maravilhoso. É uma conquista. é outra perspectiva. É outra vira uma perspectiva. chavinha dentro da gente, sabe? Hoje eu não tenho o desejo do Theo passar numa faculdade de medicina ou dele. Hoje o meu desejo é que o Theo seja autônomo, que ele seja independente. Então é isso que eu trabalho com ele, sabe? Hoje o Theo, ele é nível 3 de suporte e dependência. O Theo, ele não toma banho sozinho, ele não vai ao banheiro sozinho. Ele não faz nada sozinho, nada. Ele é totalmente dependente. Então essa é a minha alegria e a minha... É para isso que eu trabalho, para que ele seja minimamente independente, né? Se vocês me perguntarem, Nath, qual que é o seu maior desejo? Meu maior desejo é que o Theo consiga um dia viver sem mim. Não é entrar numa faculdade, talvez. E você vai traçando objetivos Pequenos. É um dia de cada vez. Eu vou pro outro. É um tijolinho, é um trabalho de formiguinha. Mas assim, escova dente, exatamente, eu vou pra... E assim, essas pequenas conquistas é o que dá ânimo, assim, sabe? Eu falo, ai, que lindo. Lógico, e tudo pra você, Nath, tem um significado Muito maior. muito diferente. Você tava falando que você queria muito ouvir a voz dele. A gente se pega no dia a dia, quantas vezes o Arthur fica lá, mãe, 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 mãe. Mas moleque, você sabe falar nada. Para de me chamar o pé, pelo amor de Deus. Então, assim, tudo pra você tem um gostinho. Eu imagino. Olha, eu tô arrepiada. E é isso, é na vida, né? Isso faz da gente um ser humano diferente. Eu falo, o Theo, ele veio pra me fazer diferente, ter um olhar diferente na vida. Eu tenho um olhar pra criança especial. Sabe qual que é o meu desejo? É um dia ter dinheiro. E eu quero muito viver isso. Amém. Amém, amém. Deus fez no meu coração. Para que eu possa montar um centro de vários terapeutas, um centro multidisciplinar para autistas, para família de baixa renda, para galera não tem um acesso que o Theo tem, por exemplo. Sabe? Eu quero poder proporcionar isso um dia, criar uma casa para acolher essas mães. Sonho grande, filha. E eu sonho mesmo, assim, sabe? Porque hoje eu sou fortuna, eu falo eu sou fortuna, mas, cara, Deus sabe quantas e quantas noites eu choro ali sozinha de desespero, de medo do amanhã, como que vai ser o Eu ia te dia, né? perguntar isso. Até do futuro, né, Gê? Qual Você tem um plano? O que passa na sua cabeça de perspectiva de futuro? Como que... Eu já sofri muito por conta disso, assim, de ficar ansiosa, de ficar angustiada. E eu aprendi a confiar em Deus. Eu penso, se Deus Ele tem um deu, plano. o Theo, ele tem um plano, ele vai saber. E outra, eu vou viver o dia de hoje. Porque se eu for ficar pensando muito, nossa, como vai ser o Theo daqui a um ano? Se eu não estiver aqui, se acontecer alguma coisa comigo, você passa. Também. Como você disse. Eu não vivo hoje, eu deixo de viver hoje com meu filho, porque eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu não tenho nem calma para lidar com ele, porque exige muita calma. Uma vez eu li, eu não sei se é verdade, mas dizem que o estresse de uma mãe atípica, né, é comparado a soldados que foram para a guerra. Sim, são semelhantes. Sim. E eu falo que é muito verdade, assim, porque é um estresse muito, muito, muito alto de ansiedade, de medo do futuro, o que vai ser, e se eu não estiver mais aqui. E eu aprendi a lidar com isso, falando, vou viver um dia de cada vez. E a minha válvula de escape é a corrida. Eu aprendi. E vocês fazem juntos. Eu gosto de levar ele a correr pra... Desanuviar.
Aham, vamos colocar o vídeo dele pra gente ver ele correndo agora. Ai, é muito lindo. É muito lindo ele correndo. Ô, Nath, uma coisa que não tem como eu não citar esse dado, porque me chamou a atenção. Eu conheço você já há um tempo, mas eu não tinha ideia desse tempo. O Theo tem 10 anos e a MyCooks tem 7. Então você foi atrás de um sonho de sair da sua zona de conforto, começar algo do zero, no auge do diagnóstico do seu filho. E quantas vezes a gente fala, ai, não dá pra eu fazer isso agora. Ou a gente fala, mas a fulana conseguiu porque, pra ela é fácil, pra ela é isso. Você podia ter N motivos pra justificar qualquer fracasso. E você teve um combustível. Como que foi esse processo? Porque você é formada em Direito. Da onde que veio? Eu sei mais ou menos, mas porque eu conheço. Eu não sei, me conta. Como que você começou com a história da MyCooks? É lindo demais. A MyCooks, na verdade, eu era assalariada, ganhava um salário ok baixo, e eu me vi na situação de que o Theo precisaria de profissionais e muitas vezes o plano não cobria e eu tinha que pagar particular e terapias particulares e os exames e tal. E foi onde eu falei, eu preciso fazer algo, né, para custear isso, porque é um custo alto. Muito alto. Então, quando eu falo que eu sou uma privilegiada, não é que eu nasci num berço de ouro, não é porque é porque eu realmente Foi atrás. tive forças para fazer isso acontecer. O que eu vejo muito hoje no empreendedorismo, que às vezes não dá certo, não é que não dá certo, é que as pessoas desistem antes de dar certo. Eu não tinha um plano B, eu só tinha um plano A e ele precisava dar Ele certo. precisava acontecer. Eu não tinha como desistir, mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo porque a receita do cookies é minha. E eu fazia os cookies na madrugada. Como você fazia? Como que você esquentava e onde que você vendia? Conta. Eu fazia, na verdade, essa receita de cookies eu tinha, já fazia muito sucesso entre os amigos. Eu sempre gostei de cozinhar e tal. Gente, é bem gostoso. Eu vou falar. Não tem quem não conheça. Não, é que Toca na rádio. É que às vezes, né, a gente não sabe, a gente pode ter alcance aí nacional. Teremos. Foi grande, filha. Mas tem São Paulo, Exatamente. Mato Grosso, Gente, é muito Paraná, Rondônia, eu tô... Minas Gerais. Cara, gente, é Brasil todo. São 40 filiais. muito bom. Mas como que você fazia? Cara, essa receita era minha. E aí eu comecei fazendo em casa mesmo. E eu comecei vendendo na frente da porta Das escolas. eu vendia empacotadinho nas escolas. Ali, eu falando, bom, pelo menos tira um dinheirinho da terapia ali, já, coisa linda, né? E aí eu comecei ali, fazendo assim, e eu trabalhava. Então eu trabalhava, o Theo já tinha a rotina dele de terapias, e eu fazia muitas vezes os cookies na madrugada, de noite, e aí empacotava, acordava bem cedo, colocava os cookies pra assar, levava quentinho e vendia na frente das escolas. Depois de um tempinho, eu percebi que se eu vendesse esses cookies quentinhos ali, assados na hora, eu venderia mais. Foi onde eu abri um quiosquezinho no supermercado. Não vou falar porque vai que esse supermercado procura vocês. Maravilhoso. Gostinho. E eu comecei com um quiosquezinho ali, e eu lembro que eu não tinha dinheiro para abrir o quiosque, assim, era tudo muito contadinho, nosso dinheiro, muito contadinho. E aí eu falei pro pessoal lá da administração, eu posso pagar o primeiro aluguel daqui 30 dias? Porque daí eu trabalho, e vou faturar e vou pagar. Não, é adiantado. Eu falei, não, mas eu vou pagar direitinho. Eu já vou para o próximo da pessoa. Falei, pensa. E aí eles falaram, olha, a gente nunca fez isso, mas vou fazer. Falei, beleza, o aluguel ali, o espaço eu já tenho, e o maquinário, e todo o resto. Eu fui numa marcenaria, fiz o balcãozinho, era só um balcãozinho parcelado no cheque, sem entrada, 30, 60 e 90. O cara falou, mas eu nem te conheço. Eu falei, mas um dia você vai ouvir falar de mim? Maravilhosa. Eu comprei um forninho residencial, onde eu assava 8 cookies por vez, parcelado no cartão, aqueles residencial, e comecei com o que eu tinha, que era uma boa E aí você não tinha opção, né? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E ainda deu tempo de estudar, hein, Nath? Porque você tem MBA em gestão de franquias, não é isso? Exatamente. E você é em casa falando que não consegue ler 3 páginas de livro antes de dormir. Pare e pense, pessoal. E foi um MBA presencial durante 2 anos. Então, eu ia todo final de semana para São Paulo. Eu passava sexta, sábado e domingo e voltava. Sexta, sábado e domingo e voltava.
E foi, assim, um MBA que abriu muitas portas, porque daí eu fiz a formatação da minha franquia. E foi onde eu fiz um network gigantesco, conheci muita gente legal, as portas se abriram muito, assim, pra mim. E eu fui indo, abri uma unidade, outra unidade, fiz a formatação, fizemos a expansão e estamos aí nessa batalha de empreendedorismo, né? Eu falo que, cara, empreender e ter um filho atípico é tão similar, porque o Theo, ele me faz forte todos os dias e ele não me deixa desistir. Eu não posso desistir por conta dele, sabe? Eu tenho que acreditar. Muitas das vezes, aquela terapia não deu certo, aquele remédio, né? O remédio é muito difícil. O Theo, ele toma remédio controlado, mas nem sempre o primeiro remédio, a primeira dose. É muito... É tentativa e erro, ajusta a dose. E aí você fala, esse remédio vai e não vai. Esse remédio agora vai e não vai. Cara, no empreendedorismo É a mesma coisa. Eu vou lançar um produto, esse aqui vai pegar, não pega. Cara, recalcula a roça. Só Antes de acertar uma vez, você erra 10. começa uma empresa, sabe as dificuldades. A gente tem um amigo que é super bem sucedido hoje em dia dentro da área dele. A gente fala, cara, como que você conseguiu chegar a esse patamar? Ele falou, eu fali 7 empresas antes. E é isso. Tô querendo pegar seu cérebro. Porque eu sou nada. Empreendedora. É nada. Sou nada. Mas é muito isso. É porque as pessoas, elas veem a parte boa. A gente só mostra a parte boa. Mas o perrengue, a hora que não vai certo, a hora que a gente tem que recalcular a rota, ninguém vê, sabe? A noite inteira chorando e você levantar, tomar um banho, lavar o rosto e falar, agora eu vou tentar de novo. Agora eu vou tentar mais uma vez. Nossa, que história. Não, eu não conhecia. Mas eu já era fã da marca. Eu falei 50 vezes aqui. De vez em quando você quiser mandar um cookie pra mim, pode Eu vou mandar. Mas eu sou fã da marca, já era, não te conhecia. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz de te conhecer, de saber um pouco da sua história, da história do Theo. Eu quero falar uma coisa pra você. Muito que veio, assim, no meu coração. Deus te deu um propósito. Todos nós temos um propósito. E talvez o Theo seja o seu propósito. E sonhe alto, garota, porque você, por conta dele, você pode ajudar. Você estando aqui hoje com a gente, você tá ajudando muita gente, entendeu? Então, é isso. Eu tenho muita noção disso. Você sabe o que eu ouvi? Eu ouvi assim, olha, ele não vai aprender sozinho. Então, você ensina, porque vai que você morre, né? Eu ouvi isso. Olha, Eu olhei o diploma, isso ele já era maiorzinho, ele chorou, eu tava chorando, tava eu e ele sozinho, daí ele falava assim, você tá fazendo a minha mãe chorar? Falou pro médico, né? Eu olhei o diploma dele e falei assim, eu vou lá no seu professor, porque eu sempre fui destemida, e fui. Catei ele, fui eu e ele pra São Paulo, e eu tenho vontade de voltar e falar, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. gente. Mas sabe que isso aqui que a gente tá fazendo hoje é um projeto tão lindo, mas a gente falar sobre o autismo e conscientizar as pessoas, eu não falo só mães de crianças atípicas, mas é a sociedade em geral. A sociedade não está preparada para pessoas diferentes. E quando eu falo diferente, é diferente em todos os sentidos. As crianças, elas não estão ouvindo isso dentro de casa dos pais. E aí elas só repetem isso. Teve um dia que eu estava com o Theo no restaurante, eu, Paulo e o Theo. E o Theo, ele é muito... Você vê que ele é uma criança especial. Você vê, ele é lindo. Mas ele é diferente. E tá tudo bem ser diferente. E aí ele tava ali assistindo o tablet dele, rindo. Ele ri alto, ele não se importa. Ele bate palma, ele ri alto. Ele dá os gritinhos dele. Sabe, ele não tá preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Essa é a maior lição que eu tiro dele, sabe? E aí veio uma criança, olhou pra mim e falou assim... Mãe, seu filho é retardado? Cara, Onde será que já a criança não tem essa vontade? Esse repertório, Exato, é um repertório. Da onde que vem? Né? Veio de onde? Não, e eu acho que tem que ficar até um recado. Eu acho que, assim, quando a gente encontrar uma família, uma mãe, uma criança diferente, atípica, hoje a gente usa esse termo, num restaurante, num avião, num momento de crise, na escola do seu filho, na fila do supermercado, essa mãe, essa criança, ela não quer a sua pena. Ela não quer ser taxada de guerreira. Ela quer respeito, ela quer acolhimento, ela quer inclusão e o que você falou, políticas públicas. É isso que a gente precisa. Não é, ai, que pena. Ai, nossa, você é guerreira. Você deve cansar de escutar isso. Termo é pesado de Você de fato é, ao meu ver. Mas não é isso que você precisa. Você quer ver seu filho
incluído, Exato. respeitado, acolhido e que tenha as outras pessoas que passam por isso tenham o mesmo acesso que você tem. É política pública, é o básico isso. É o básico. E uma coisa que é de graça, gente, que é de graça. Pais, falem com seus filhos sobre crianças e pessoas diferentes dentro de casa. Falem. A sociedade precisa se preparar para uma sociedade diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por que olha com desdém? Por que olha com surpresa? Por que quer segregar? Exato. Esses dias eu tava fazendo a unha e eu falei pra pessoa que tava ali, eu falei, olha, meu filho estuda na escola pública, eu tenho orgulho de falar, meu filho estuda em escola pública, ele é muito bem acolhido, essa parte da educação, eles olham com cuidado, sabe, pra criança especial. E ela falou, nossa, ele estuda numa escola de crianças normais? Aí eu falei, sim, ele estuda numa escola de crianças normais. E eu falei, Natália, eu só queria fazer meu aqui, ó. Eu não queria, sabe? Eu não quero militar, eu não quero. Sim. Eu queria ficar quietinha. Eu não tô nem escutando vocês, eu queria ficar. Mas E aí ela falou assim, nossa, eu acho que isso tá errado. Eu acho que tinha que ter uma escola só pra esse tipo de criança. Aí Mas é realmente pra gente mais... Aí eu falo, ó, mas por que você acha que tinha que ter uma escola só pra esse tipo de criança? Qual que é o tipo? É, qual que é o tipo? Porque ela falou, porque se eu fosse esse estilo de criança ou esse estilo de pessoa, eu gostaria de viver no meu mundo à parte. Eu falei, você tá muito errada. Você tá muito errada. Deve ser exaustivo. Você ficar o tempo todo. fazer alguém mudar de todo, ideia. Isso é muito exaustivo. exatamente. Mas, Nath, eu acho que deve ser muito difícil para uma pessoa que nunca passou por isso. Na verdade, é difícil não, é muito fácil ela se imaginar que é aquilo, mas ela não tem noção Ideia. Isso que eu falo. Por isso que eu falo, É muito fácil dar pitaco. Exato. Não sabe nem o que ela tá Por isso fazendo. que eu falo, a gente precisa falar mais desse assunto. Ele não tem que ser um tabu. Não é um... Ele não tem que. Às vezes as pessoas tocam assim no assunto. Ai, o seu filho. Não sabe como Não sabe como falar, não sabe. Esses dias eu peguei o elevador com um morador e ele falou assim: cadê seu filho deficiente? E assim, eu não vi maldade nele, sabe? Eles só não sabem como se expressar, porque não tem repertório mesmo pra falar. E ele falou com amor, ele falou assim, ele tá bem? Tá tudo bem? Eu falei, sim, o Theo tá ótimo, o nome dele é Theo, o Theo tá ótimo, tá maravilhoso. Ele já sabe que agora ele não é uma criança deficiente, ele é o Theo. E na próxima vez ele vai falar, como está o Theo? Mas é assim, Né? E tá tudo bem, eu não levo, eu não fico chateada. Infelizmente, vocês têm que ter essa paciência também. Exatamente. Ensinar também. Exatamente. As pessoas não falam muitas vezes por maldade, é por ignorância. Por isso que eu falo, precisamos espalhar mais esse assunto. Olha, é tanto caso que a gente tem aqui, a pessoa para no estacionamento do supermercado, na vaga destinada, e aí a hora que desce, vem o outro, filma e fala, quem é você para estar parada aí nessa vaga? Eu vou chamar a polícia, isso tá errado, e N outros casos que a gente tem para contar que daria pra gente fazer mais 3 episódios Só falando, né? desse Pode Isso, Mãe. Mas, gente, a gente queria assim, a gente ficaria aqui horas falando, conversando com vocês. Mas eu queria muito, muito agradecer, né? Mais uma vez, a Cláudia é referência aqui. E você... Eu não tenho mais nada o que falar. Já dei o verbo. Né? Obrigada mesmo, viu, meninas? Vocês abrilhantaram muito nossa conversa de hoje. E se você gostou, curta muito, comenta, compartilha. Se você é mãe, se você quer ser mãe, se você conhece uma mãe, fica aqui, que toda semana tem episódio novo, né, gente? Exatamente. Como eu disse no começo, né? A gente tá aqui para trazer informação de qualidade, compartilhar experiências. A gente vai se emocionar? A gente vai se emocionar. A gente vai dar risada também. E é isso, o nosso propósito é ajudar quem tá aí do lado, levando informação de qualidade para vocês. Querem falar alguma coisa? Cara, eu quero agradecer e parabenizar vocês, porque eu sei que a vida de vocês é muito corrida, e fazer um programa desse dá trabalho, porque vocês não sabem fazer de qualquer jeito, vocês precisam fazer bonito desse jeito. E fazer bonito desse jeito dá trabalho. Então eu queria realmente parabenizar e dizer que é relevante demais isso para a sociedade. Vocês não fazem ideia do quão importante é falar desse tema e de tantos outros que a gente precisa falar e vocês precisam
levantar mesmo essa voz, que é o que vocês estão fazendo. Então, parabéns, eu tenho certeza que isso é um sucesso. Eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Obrigada, Nara. Eu Obrigada também mesmo. queria agradecer, meninas, dar parabéns pra vocês. Eu tô quebrando paradigmas. Meu. Tá sendo Pessoal, né, terapêutico pra mim. Olha só, tá sendo terapêutico pra mim, Pra psicóloga. mim, tá sendo terapêutico. Eu estou me expondo. E quem me conhece sabe que isso é uma dificuldade pra mim, mas eu tenho esse propósito de realmente trazer dados que têm um compromisso com a ciência, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Ter o lado de quem tem lugar de fala, né? No caso da Nath aqui. E eu acho que vocês têm que ter muito sucesso e continuar com essa linda missão de vocês aí, tá, gente? Obrigada, Eu Cláudia, tô obrigada muito mesmo. feliz. É isso aí, Isso aí. companheira. Foi. Beijo. Um beijo pra vocês, gente.